e, já que ninguém se opõe, a gente começa esse primeiro encontro de conversas inspiradoras de uma série mensal. A gente vai fazer uma por mês. Não sei se temos fôlego, né, para mais do que isso. Quem sabe a gente pode intensificar mais para frente. Mas nós vamos começar sem a live. O interessante seria tê-la, porque a gente faz uma pesquisa aqui no início, eu já vou apresentar para vocês. Vou começar falando da pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa, vou deixá-la rodando, e aí a gente começa a conversa. Vou montar 4 cenários, e aí vocês vão o tempo todo pilhando na pesquisa as palavras que lhes vêm à cabeça, sobre princípios que não podem ficar fora da ética, né? E depois a gente vai ter um compilado dessa votação, né, dessa enquete, e aí eu vou pedir para vocês, na verdade, vou pedir para o Ed e para a Adriana, que são nossos convidados, nós estamos todos aqui numa equipe de apoio para recebê-los, e vocês vão, então, expressar não certezas, ao contrário, dúvidas, colocar questionamentos. Então, usem caneta e papel, anotem minhocas que vêm à cabeça, que ao final nós vamos jogar todas essas minhocas no YouTube, para que o público aí sim fique uma atividade interativa assíncrona com o debate aberto no YouTube, tá? Então, vou começar, só para uniformizar aqui, só uma coisa, com relação ao Meet, não sei como estão todos no uso do Meet, no canto superior direito tem um ícone de pessoas, né? Constam lá 8 pessoas, vocês vão ver 3 vezes o Randolfo. O Randolfo que aparecer escrito apresentação é a tela compartilhada, é neles que vocês clicam para ver o que eu estou compartilhando. Então, eu vou compartilhar agora. Isso aqui é o que a gente vai produzir hoje, como resultado desse encontro. É uma word cloud, né? Uma nuvem de palavras que a gente vai produzir com essa pesquisa que eu vou lançar. E é essa imagem que, ao final do encontro, nós vamos lançar junto com as perguntas de vocês no final do YouTube, tá? Bom, então, posto que é o Word Cloud, ela vai ser produzida aqui. Esse site, www.mente.com, eu gostaria que vocês acessassem pelo celular todos, né? E usasse o código que está aqui, 507670. Eu vou colocar, eu fiz um pequeno texto, porque eu gostaria também que vocês compartilhassem com alguns grupos de WhatsApp de vocês, para que eles possam participar. Acessando esse site com esse código, os amigos, os colegas, família, os grupos de vocês vão poder também participar. Eles vão entrar lá e encontrar esta pergunta. Vocês viram no chat que eu coloquei o textinho? Em vez de ajudar, pode responder, né? Fica melhor. Se você puder me responder agora. E eles entram, e quantas vezes quiserem. Por isso que eu falei, vocês vão ficar pilhados aí no celular, e eu vou falar devagar e vou dar pausas para que vocês tenham tempo de escrever palavras, porque o produto final vai ser essa nuvem de ideias, na verdade, né, que a gente vai produzir nesse processo. Tanto todos nós aqui, como o pessoal que vocês compartilharem, tá? Então, por
favor, fiquem à vontade para entrar pelo celular e para enviar para os colegas. Eu também já vou enviar para os meus grupos, vou enviar para o grupo de diretores. Mentira. Vamos lá. É www.mentecomi.com. E aí o código, ele vai pedir um código para você acessar a pesquisa que você vai acessar é 507670. Põe aí a turma de casa, Dri, pede para a Dani fazer no celular dela, seu marido no dele. Ponto. Mente. O pessoal da casa está um pouco mais acostumado, viu, Ed? Quando eu faço conselho de escola, APM, a gente usa para votação esse aplicativo. Ah, não, tranquilo. Aqui é www.mente.com. Código 50 7670. Ah, vocês estão vendo? Hã? Não estão vendo, né? Não. Ah, eu sou uma anta. Eu fiquei falando até agora e não... Não colocou o PowerPoint. para falar... Não, o Mentimeter. Ó, essa é a primeira página que eu falei para vocês, nuvem de palavras. Nós vamos produzir uma word cloud aqui, desse tipo. E olha aqui o que vocês já digitaram. Essa tela estava em branco quando eu comecei a falar com vocês, é que eu esqueci de compartilhar. E eu já vou digitando aqui. Ai, vou compartilhar, peraí, deixa eu mandar esse textinho aqui para alguns grupos de WhatsApp. Só que eles não verão essa tela, entendeu? Eles só vão ver a votação. Vocês é que estão vendo. Esse é um início, né? Cadê o WhatsApp? Aqui. Vou jogar no WhatsApp dos pais. Vamos lá, dos representantes. Eles não sabem do que se trata, mas depois, quando eles verem, eles vão amar. É muito interessante, né? Bom, eu vou tirar, porque senão vocês vão ficar vendo, vai perder a graça. Bom, e aí,
gente, então, pode começar por aqui. Eu vou interromper ali e vou compartilhar com vocês 4 cenários que a gente vai usar de provocação. É uma inquietação, é um desconforto. O objetivo aqui não é ficar bem. Vocês foram convidados para a tortura, né? E não, é justamente para sair da zona de conforto, né? Se a gente for para ficar onde está, não precisa se reunir, deita no sofá e liga a TV, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês esses cenários que eu apresentei, que eu preparei, tá? Bom, e aqui a gente começa, então, nossa conversa, tá? A programação, a enquete que a gente já disparou. Vocês começaram a digitar, mas em cada cenário que eu apresentar, eu vou parar e vou dar um tempo para vocês também acrescentarem ou reforçarem palavras que vocês queiram, tá? Se tiverem dúvidas, por favor, vão falando, mas sempre dúvidas, porque a ideia aqui não é ter resposta. O mundo tem cerca de 8 bilhões de pessoas que já possuem a verdade plena. Então, a gente é um pequeno grupo que não conhece a verdade, que está a fim de explorar, né, justamente as incertezas que a vida apresenta, né? Ainda mais num momento como esse, está falando em verdade? Pelo amor de Deus, não. Enfim. Então, depois dos 4 cenários, puxo o resultado da enquete e jogamos os questionamentos. Bom, para começar a nossa conversa, eu convidei Aristóteles, que é particularmente o meu filósofo. Eu sou uma aristotélica. Inclusive, no sentido peripatético da palavra. Eu falo andando, todos aqui sabem como eu não consigo ficar parada. Eu acho que isso é um pouco do caráter da história. Então, eu selecionei 4 ideias da obra do Aristóteles. Da poética, eu peguei a mímese, ou seja, a mimética, né? O homem como um ser imitativo. E todo mundo sabe, qualquer um que foi no zoológico e viu um macaco, sabe que ele imita, né? Todo primata tem esse caráter imitador. E a gente que está na educação tem o hábito e a convicção de que o exemplo é o que mais educa, né? Então, da poética, o conceito de mímese, né? Do ser humano como um animal mimético, imitador. E da ética Nicômaco, o conceito de escolha deliberada. Que é um elemento intelectual, mas que não é só racional. O Aristóteles é um filósofo, para mim, que infelizmente foi muito deturpado, mas ele é de uma sutileza quando a gente vê lá no grego clássico, aquilo que ele está falando, e vocês vão ver aqui como ele é poderoso no grego. Então, a escolha deliberada é um elemento interior. Então, aqui nesse primeiro quadro, eu trago 2 forças do comportamento humano: a imitação e a escolha deliberada. Tá? Um é um elemento interno do comportamento humano, o outro é externo. Um outro no meio. São mais 2 conceitos que ele usa na ética Nicômaco, quando ele está analisando a formação da pessoa, né? Ele está falando ali um pouco da educação. Então, tem a ideia de hábito e costume, e a ideia de caráter, a disposição do caráter, que é a disposição da conduta. Bom, por fim,
a percepção que ele usa argumentos para isso, de que esses valores introjetados são, ao mesmo tempo, do indivíduo, estão vendo a setinha? Dá para ver ou está muito pequeno? Do indivíduo e do coletivo. Por quê? Porque tem o fator externo. Olha, 2.500 anos, ele tinha essa percepção, que a construção da subjetividade do eu, ele não falava esse termo, isso é cartesiano, né, de 1600 para cá. Mas esta ideia de formar o indivíduo, este indivíduo, essa pessoa, ela se constitui no diálogo, né, do interior com o exterior. Ele é muito sensacional, né? Eu adoro. E aí, vou colocar para vocês exatamente o termo, a lógica, né, amarrando esses conceitos, a lógica que ele apresenta na Ética Nicomo. Ele diz que a ação humana, o comportamento, ele, ao se repetir, ele vira ethos. Certamente todo mundo já ouviu essa palavra. Tem ONG, tem tudo. Isso aqui é ethos em grego. E se vocês quiserem digitar alguma coisa, eu posso ir mais devagar para vocês irem digitando aí na nossa pesquisa. Mas a ação repetida vira ethos. Então, sempre que a gente fala em ethos, a gente está falando do hábito, do costume. Mas é esse costume que é composto, ele é construído no indivíduo pela influência externa também. Estão vendo a setinha nessa letra E? Pois é, em grego, isto também é uma letra E. Aqui está escrito ethos e aqui está escrito ethos. Porém, esse E é como se fosse um double V, é um double, um W, 2 Vs, né? Aqui são 2 Es no grego. Então, o que Aristóteles diz? Pelo reforço do hábito, pela introspecção, introjeção do hábito, é que se forma este ethos. É o reforço do ethos, é o ethos. O reforço do hábito é o caráter. Então, ele coloca que a formação do caráter, a disposição da minha conduta, ela é produto da introjeção do hábito, do ethos. O ethos introjetado vira ethos. E a área do conhecimento que envolve todos os ethos de todos os indivíduos de uma sociedade é a ética. Então, ética é esse universo de valores introjetados numa sociedade a partir do ethos de cada indivíduo, do caráter de cada indivíduo, de cada pessoa. Precisa repassar? Preferem? Então, vamos dar... Ele é muito claro, né? Você vê que o raciocínio é profundo, o tema é complexo, e ele, em um parágrafo, para entender o que ele fala, tem que aprender grego clássico. Ele só dá um pouco de trabalho nesse sentido, mas quando você pega, é claro, é uma água fluida e translúcida. Então, eu agora estou aqui à disposição se tiverem alguma dúvida, ou dou 1 minutinho, 10 segundos para vocês pilharem aí. Eu vou colocar também. Deixa eu pilhar aqui de novo.
Podemos seguir? Bom, então o primeiro cenário era esse, tá? No segundo cenário, já vem uma pequena provocação. Cadê a ética que estava aqui? Então, está posto que nesse nosso encontro, ética, por mais que existam 1000 possibilidades de se conceituar, para nós, nesse momento, a gente está trabalhando nesse cenário do Aristóteles. A ética enquanto conjunto de valores introjetados numa sociedade, tá? Essa fica sendo o nosso cenário aí principal. Bom, e quando a gente fala em ética e tem essa convicção, imediatamente vem uma outra questão, que é a palavra moral, onde vocês vão encontrar, inclusive em traduções de Aristóteles, muita confusão. A pessoa está traduzindo, num pedaço ela fala ética, no outro ela fala moral, e isso persiste até hoje. Isso é no senso comum, um sabonete dentro do chuveiro, todo mundo escorrega. Ninguém consegue sentar e falar de ética ou sentar e falar de moral. As pessoas usam sinônimo. Eu nem posso falar o que eu pensei, mas eu tenho um bom exemplo para essa confusão. Tem muitas outras confusões desse tipo, uma palavra pela outra, né? Não é ética, mas senão para que duas palavras, se tudo é a mesma coisa? Então, é aí que eu pergunto, cadê a ética que estava aqui? Por que a gente fala tanto em moral? Quando a gente sabe que tem uma crise ética, a gente discute moral. Então, aqui, eu coloquei lado a lado a moral e a ética para montar um cenário aqui que a gente possa diferenciar um do outro, né? Então, aqui eu tenho, do lado da ética, esse conceito que a gente está trazendo Aristóteles. Valores pessoais, eles são internos. Eu introjetei. Eu formei o meu caráter baseado naquilo. É um processo de engendramento. Então, a gente está falando de princípios. O que rege a ética são os princípios que eu introjeto. Isso não quer dizer que eu tenha que escolher entre ética e moral, não é isso. Isso é uma confusão na cabeça das pessoas. Eu, Valéria, e qualquer um de nós, nesse cenário que está aqui desenhado, não pode negar que tem valores pessoais que engendrou durante a sua história de vida. Isso é uma coisa, isso é a ética. E a moral? Bom, a moral, elas são regras sociais, são combinados, são acordos, são concordâncias, elas são exteriores a mim. Ela não quer dizer que eu tenha engendrado alguma coisa, é uma regra. Eu digo, por exemplo, com os alunos, quando eu trabalho ética em filosofia, eu costumo muito falar isso, que, por exemplo, eu seria uma pessoa imoral hoje se a sociedade decidisse que todo mundo tem direito de matar quem odeia. Porque eu já engendrei a vida como um valor eterno, é supremo para mim. A vida é valor. Eu não consigo matar, não adianta ter lei, não adianta a religião falar, não adianta ninguém falar, eu não consigo mais, porque eu engendrei a vida como um valor, né? Agora, a moral é regra. E ela é um fator externo, né? Que está naquela parte da mímese, da interação social. Porque a moral, ela é coletiva, ela nunca é individual. Os valores que eu engendrei são só meus. Na medida de cada um deles, na composição, é único. É uma mistura única da Valéria. E de cada um dos 8 bilhões de habitantes. No conjunto, é a ética do mundo moderno, mas, individualmente, está aqui em mim. A moral, não. Enquanto regra social, ela é pautada em dogmas, né? Uma vez que a sociedade estabeleceu, são dogmas, eu não tenho o que discutir. Então a Valéria, se ela
se importa com a ética, ela não se importa com a moral? Não. São coisas distintas. São duas esferas. As regras sociais, que eu também posso respeitar, que eu também posso usar como baliza da minha conduta, né? Mas aí vai ser por mímese, por mimética. Por escolha deliberada, vai prevalecer aquilo que eu engendrei, aquilo que está dentro de mim, porque é aquilo que me move. E é por isso que os valores são os que nos movem. A gente sempre ouve falar isso, né? E às vezes a gente precisa perguntar quais são os valores que me movem. Bom, querem um tempinho para quitar alguma coisa? Eu vou só precisar de um segundo, que aqui... Tem mais umas palavrinhas que eu quero acrescentar, que não são essas, mas derivam. Esse é importante. Pronto. Posso seguir? Bom, então, se a gente está no campo da ética, qual é a importância disso? A moral e os dogmas, eles são na esfera do Estado e das igrejas, das religiões, né? Por que eu vou deixar de fora? Sou contra a religião? Não. Ao contrário, não vou usar a palavra religião. Espiritualidade é um elemento fundamental na vida do ser humano. Muitos ateus não têm religião, mas expressam apreço por alguma forma de espiritualidade. Então, a quantidade de pessoas que enxergam o valor da espiritualidade, seja através de uma religião ou de uma concepção, né, como várias têm filosofias de vida, né? Isso é gigante na humanidade. Então, não é uma questão de importância ou não. É uma questão de discussão social, né? Porque no âmbito, em termos de lei, é uma discussão política. Em termos de dogma, é uma discussão... Desculpa. Em termos de Estado, é uma discussão política, o dogma, né? Porque é aquilo que eles ficam chamando hoje de ideologia, né? E em termos religiosos, e em termos de espiritualidade, são as religiões. Mas, no mundo plural como é o nosso, tem que caber todas as religiões e todos as concepções políticas, né? Então, qual é o cenário? É tirar a moral da discussão, porque ela tem que ser trabalhada na sua esfera específica, quando vamos falar de religião ou quando vamos falar de política. Agora, existe um espaço de discussão ética que é democrático, plural e principalmente adequado às discussões na esfera social e profissional, que é a ética. Porque a gente vai falar de princípios e de valores, né? Princípios, existem muitos, que a gente está lá construindo na nossa nuvem, né, de ideias. Mas aqui neste cenário, eu coloquei princípios da administração pública. Por quê? Porque eles estão na Constituição. E aí eu me pergunto o tempo todo, né? Aí eu me perguntei, que princípios a gente vai começar a traçar o cenário? Bom, vamos começar com os princípios da administração pública. Mas por que isso é empresa? Mas
Pensa comigo, se a nossa sociedade, através dos constituintes, elegeu estes princípios como princípio das relações do público com o privado, é porque a nossa sociedade, pelo menos na última Constituição, entendia que esses são princípios, são valores importantes nas relações humanas. Senão, não ia exigir que o poder público atuasse assim. Se a sociedade não desse valor às leis, nunca colocaria legalidade como princípio da gestão pública, né? Então, é só por isso, não é porque nós somos aqui todos servidores, né? Até porque conversas inspiradoras, elas são um processo de interação humana, né? Entre colegas ou não. A gente iniciou, abriu aqui com a presença de vocês, desde o nosso dirigente até a nossa ex-colega, que saiu já da escola, mas é porque a gente está dando um pontapé inicial num processo que é social, né? E em seguida virão aí com a comunidade presente também. Então, não é porque somos todos servidores públicos que eu escolhi colocar o cenário dos princípios, tá? Eu coloquei porque entendo realmente que se a sociedade assim elegeu esses princípios para regrar as relações ou as ações do poder público, é porque esses são princípios caros à sociedade. Então, vamos lá, todo mundo aí tem já essa perspectiva. Quais são os princípios que entram no cenário? Legalidade, que é a lei como referência de qualquer ação. Às vezes a gente ouve assim, as pessoas, os políticos, porque eu sou um republicano. Ser um republicano implica exatamente nesse princípio, né? Porque a república, ela se pauta na lei, né? Não existe república sem a legalidade. Então, a legalidade é a conduta pautada pela lei. Impessoalidade é garantir que todos sejam iguais, que não haja distinção, né? Ou seja, se quiserem ditando mais coisas que vêm à cabeça, além essas palavras, às vezes nos levam longe, né? Então, a impessoalidade é o princípio que garante a máxima na Constituição de que todos são iguais pela lei. Se um não pode, ninguém pode. O Cortella costuma sempre citar um filósofo, que eu não sei quem é, eu não sei, eu não lembro, né, que eu sou esclerosada, mas é assim, se existe alguma coisa que você não pode contar que fez, é porque não devia ter feito, né? Então, a impessoalidade é essa coisa, se um não pode, ninguém pode. Ou se um pode, todos podem, né? Vamos lá. Moralidade, que não é na moral. Várias jurisprudências a respeito. Não é exatamente a moral do senso comum. Não é aquela moral da minha igreja, ou da sua, ou do meu partido, ou do seu. É a moral que está constituída na lei, né? Vou dar um exemplo. A licitação, a lei de licitação coloca lá como princípio o menor preço, né? É imoral, não é só ilegal, é imoral eu camuflar uma coisa para comprar com outro preço, comprar de outro fornecedor que não aquele que tem o menor preço, né? É a moral aquela que está instituída na lei, não a da igreja ou da política, tá? Depois, a publicidade, que tudo deve ser público, né? Voltando ao exemplo do Cortella. Se eu não posso contar que fiz, eu não devia ter feito. E tudo que eu faço, como que é
de todos, tem que ser do conhecimento de todos, como foi que eu fiz. Outro dia até dei um exemplo, que eu estou trabalhando isso com os professores, só vou fazer um parênteses, porque foi muito oportuno, e uma coisa que parece boba no dia a dia, mas um exemplo de publicidade é o diário de classe. É algo que acontece ali dentro da sala com o professor e os alunos, e que os pais querem saber, o coordenador quer acompanhar, o dirigente quer ter certeza de que o currículo está, né? Quer dizer, é um pequeno gesto, mas ele tem ligação intrínseca com os princípios da gestão pública, né? E das relações humanas. Porque se eu tenho que esconder, não devia ter feito. E, por fim, a eficiência, né? Que aí a eficiência é um princípio do bom uso, né? Do bom uso das coisas, usar o mínimo recurso possível para funcionar da melhor maneira, da maneira mais ágil e mais segura para alcançar um objetivo, né? Bom, e assim fecha o cenário dos princípios. Querem indicar alguma coisa? Eu vou digitar mais umas coisinhas. Cadê? Mais alguma coisa? Posso seguir? Sigo? Tá. Bom, o próximo cenário é um videozinho, é rápido, é um vídeo de 1h30. Mentira, é um vídeo de 2 minutos, mas é muito legal. Eu não consegui, eu tive um problema na caixinha de som, e se eu deixar o vídeo rodar como som, vocês não vão conseguir ouvir. Então, as meninas sugeriram, eu vou rodar o vídeo e eu mesma vou repetir o que ele fala. Quem é ele? É o Sérgio Meira. Desculpa, Silvio Meira. Sérgio Meira, é a rua que eu morava, Sérgio Meira, uma doida. Silvio Meira, o cara é fera, é um top de linha da ciência da computação na Federal de Pernambuco, é uma referência nacional e internacional, não é pouca coisa. E o Silvio Meira, em 2009, fez uma palestra sobre esse videozinho que um amigo meu estava lá e gravou. Ele gravou esse trecho que fala sobre o futuro. Ele fala que o futuro não existe e fala sobre como construir esse futuro. É bem rápido, eu vou repetindo as palavras dele, e por pura coincidência, assim como a gente engendra valores no começo do nosso cenário, aqui no primeiro quadro, a gente vai encerrar com o cenário e uma proposta de engendrar o futuro, na visão do Silvio Meira, tá? Então, vou traduzir do português para o português. Não vou. Não. Bom, o futuro vem do futuro. Não há nenhuma forma, em ambientes com dinâmica exponencial, você dizer, acho que é isso que vai acontecer. Portanto, não façam perguntas sobre o que vai acontecer. A resposta é uma página em branco. A única coisa que você sabe é quais são as possibilidades e as expectativas. Na realidade, ao invés de vir uma escadaria que vem do passado dando caminhos, assim, contínuos, do presente para o futuro,
O que existe é que no presente a gente constrói uma história de como construiu esse caminho, mas o que vai acontecer a gente não sabe. Existem conjuntos de escadarias que estão à nossa disposição e quais que vão acontecer? São aquelas em que um número suficientemente grande, denso e conectado de pessoas saltarem do presente com o mecanismo de risco, saltar para mecanismos que estão vindo de lá para cá, criados como expectativa. O tempo todo existe uma descontinuidade do presente que a gente está vivendo agora e a expectativa. A gente vai ter que saltar. Nós temos que correr riscos para construir o futuro. E eu aqui destaquei essa última frase porque acho que ela diz muito. Temos que correr riscos para construir o futuro. Acho que isso também tem a ver com o momento que a gente está. A pandemia, ela gera tanto problema psicológico, estresse, medo, depressão, na minha visão, em parte por causa disso. Porque a gente vive cheio de certeza. E o futuro é puro risco. O Hume, uma vez, o Hume depois de Locke, né, depois dos idealistas, veio David Hume também, e ele é um filósofo inglês, e ele lá um dia chegou e perguntou assim para a comunidade de intelectuais, pessoal, só uma perguntinha, quem é que disse que o sol vai nascer amanhã? Qual cartório que ele se comprometeu a nascer amanhã? O futuro não existe. Temos que correr risco para construir o futuro. E as situações de extrema realidade, como a que a gente vive hoje, coloca todo mundo no chão para ter que enxergar a vida pelada, nua, como ela é. Ela é um construir constante, diário, de um amanhã que pode ou não acontecer. Não só pela vida e pela morte, não é por isso. É pelas expectativas. Nós temos expectativas. Mas se todo mundo pular para outra escada, que nem hoje, né? Muita gente fala, nós vamos sair, o mundo vai ser melhor depois da pandemia, as pessoas vão... Pode ser que não, pode ser que todo mundo pule para a escada do dane-se, sabe? Apertar o botãozinho do dane-se e saia todo mundo muito pior, vândalo, perfeito. Pode ser que saia todo mundo melhor. São possibilidades, mas ninguém sabe o que vai ser o futuro. Depende do risco que a gente está disposto a assumir para construir aquele futuro. Querem escrever alguma coisa? Eu quero. Futuro. E, por sinal, esses dias ainda usei essa palavra, essa ideia de escada, num meme que eu vi no Facebook. Eu acho até que eu postei. É um videozinho do café, da xícara de café, que fala da realidade desse momento de uma maneira muito realista. É um momento duro, mas que a gente pode se unir, fazer coisas juntos e superar isso. Então, para mim, numa conversa, essa ideia de escada me veio, acho que por isso que eu fui buscar esse vídeo lá de 2009, porque nessa conversa me veio a ideia de escada. Nossos sonhos foram entulhados, estamos em cima de um entulho, a realidade despencou, desconstruíram tudo, nossa sociedade está cheia de ruínas espalhadas. Ok, então vamos amontoar tudo e usar de patamar, de escada, para acender o amanhã, porque é o que nos resta. É usar o hoje para chegar no amanhã, não tem outra possibilidade.
Não dá para construir amanhã a partir de anteontem. Então, é isso. Encerramos o quarto cenário? Sim? Então, agora a próxima etapa é compartilhar com vocês a nossa nuvem de palavras, como ficou. Antes disso, eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela, e queria que algum de vocês aí se colocasse. Alguém tem alguma grande questão, uma dúvida, inquietações que foram surgindo? Quem começa? Querem ver primeiro a nuvem, né? Todo mundo, ai, esse bando de gente curioso. Não vou mostrar, agora só pagando, eu vou passar a minha conta aqui no chat. Eu só mostro se vocês me pagarem. Sacanagem isso, né? Tá bom, vou mostrar, crianças. Oh, meu Deus, como eles são. Eu também estou curiosa, não vi. Está na outra aba. Deixa eu compartilhar aqui. Tela inteira. Está compartilhando aí com vocês? Uau! Tá, sim. Vocês viram a explosão que deu? Bom, mas ainda temos um destaque aqui. Quem é que vai escolher um destaque? Pode começar, Ed. Eu vou anotando aqui. Eu tenho um outro. Ó, ainda tem gente mexendo lá, amigos nossos. Ed, pode abrir o microfone, amorim. Agora respeito, vocês... respeito, pelo jeito, apareceu várias vezes aí com o pessoal. E que dúvida, que minhoca você vai colocar na cabeça das pessoas? Que minhoca você vai deixar guardado desse encontro? Agora você tem aí o teu tempo para falar sobre o nosso encontro e as dúvidas que provoca. A minhoca é, quando você decide cobrar para mostrar essa nuvem de palavras para nós, você está tendo uma atitude antiética ou antimoral? Quando você decide cobrar para mostrar a nuvem, é uma atitude ética, antiética ou antimoral. Boa. Bom, isso me causa uma outra dúvida. Eu vou acrescentar aqui, eu estou digitando, tá? Tá. Vou só acrescentar uma dúvida, aí você já coloca a sua segunda pulga atrás da orelha. É possível ser ético e não moral? Será que vocês acham? Eu acho que sim. Dá para ser ético e não moral? Eu vou pôr uma outra pulga. É possível ser moral, não ser imoral e ser ético? Depende. Ed, qual sua pulga? Mais uma pulga, Ed. A pergunta para todos aí. Se ética e moral podem ser entendidas como princípios construídos historicamente. É possível ser moral, não moral? É possível ser moral e não ético? Deixa eu pegar aqui a pergunta. Ética e moral são construções... Como é que é? Peraí, fala de novo, por favor. Se ética e moral podem ser construídos historicamente. Podem ser construídos historicamente.
Mais alguma, Ed? Não, para mim são essas. Ô, Ade, você ia falar alguma coisa quando ele estava escrevendo ali. Quais são suas minhocas? As minhas minhocas são. Você falou agora, foi isso que você digitou. O quê? A questão de ser ético, mas não ter moral. Mas aí você não colocou como amoral nem imoral. Você colocou não ter moral. Eu acho que são conceitos diferentes, né? Então eu vou deixar como pergunta: qual a diferença entre imoral e amoral? Uma boa pulga essa também. Mais alguma, Dê? Quando se fala em ética, me vem muito a palavra impessoalidade mesmo, sim. E qual a minhoca que isso te provoca? Me provoca no sentido, como que você vai ser ético e impessoal ao mesmo tempo? Eu não consigo. Como ser ético e Impessoal ao mesmo tempo. mas aí depende do que você está falando impessoal, né? Uhum. Porque impessoalidade... É quando você não personaliza, eu entendo isso. De ser uma coisa que não está personalizada. Uhum. Né? Então, para mim, isso gera um certo conflito. Como... Mas aí você me colocou outra minhoca na cabeça. Como ser ético e impessoal? É possível ser ético... É possível... eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, peraí. Compartilhar aqui o que eu estou escrevendo. Cadê? Tá dando para ver? É possível ser ético e impessoal ao mesmo tempo? É possível. É possível igualdade e equidade ao mesmo tempo? Então, eu acho que é muito semelhante o conflito, sabe? Entre igualdade e equidade. É possível confundir ética com lei? É possível confundir ética com lei? Isso. Aí também já vem outra pulga, que eu até falei que eu tenho a respeito. É possível descumprir a lei e ser ético? Que é aquela questão de matar, por exemplo. Se fizer uma lei que é obrigado a matar o vizinho, eu não vou conseguir cumprir a lei, né? Aí eu vou estar descumprindo a lei e por um valor que está engendrado em mim. Seria ética? E como é que seria ética se ao mesmo tempo é ilegal? Né? Essa é uma pulga que fica aí na minha cabeça. O que mais, a Fê? A Adriana, cadê? Ai, caiu a Adriana, não acredito. Bora lá, o Ismael, manda a sua. Manda a sua pulga. É possível construir moral sem ética?
É possível construir moral sem ética? Ou essa? Ô, Cíntia, manda uma pulga para a gente. É possível, já colocou, a lei é ética. A lei É ética. é sempre ética, né? É sempre É ética. sempre ética. Gozado, uma das palavras, uma das primeiras que eu coloquei na nossa nuvem foi justiça. Alguém colocou justiça? Deixa eu ver onde aparece. Eu coloquei. É, eu também. Deixa eu tirar aqui, ó. E eu vou anotar aqui ao final. Vamos ver as cinco palavras de maior destaque. Você vê que tem várias com um peso mais ou menos. Ó, alguém está digitando, ó lá, está virando. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos, para encerrar, só identificar os 5 princípios de maior destaque aqui. O primeiro, o Ed já falou, né? É respeito. Alguma dúvida? Abram os microfones que nós estamos encerrando, turminha. Respeito. Qual seria o segundo? Acho que honestidade, né, ou não? Não sei, honestidade, empatia também, ó. Olha, eu não coloquei empatia. Olha como ela foi bem votar, e é verdade, empatia. Eu coloquei empatia. Eu também. Então, vamos colocar, eu acho que tem solidariedade. Honestidade em segundo, empatia em terceiro, ou tem outra coisa? Ó, empatia e valores estão do mesmo tamanho? Conduta. Caráter, eu acho que é maior que empatia. Aí. Caráter? É, tem o caráter aqui, é verdade. Valores. Em segundo vem honestidade, então, né? Honestidade. Estamos agora em dúvida quanto ao terceiro princípio. Respeito, honestidade. Aí, terceiro lugar seria caráter, valores, empatia. Qual outro que vocês falaram? Eu acho que a empatia está maior. Empatia é o terceiro, caráter e valores aí é o quarto. Olha, alguém digitou já. Já mudou tudo. Empatia é o segundo mesmo, está quase chegando junto com o primeiro. Valores, caráter, qual era o... superou, empatia... Já mudou. Empatia está maior que a honestidade ou não? Eu acho que está. A palavra honestidade é mais larga, mas está vendo que a altura da empatia está maior? Está maior. Então, empatia é o segundo, né? Sim. Honestidade é o terceiro ainda ou não? Tá. Em quarto, qual seria? Caráter, eu acho. Caráter, valores. Ó, é caráter com certeza. Tá vendo que colocaram caráter com acento e sem acento? Aqui, ó. Ele entendeu. Com certeza é caráter. Caráter, será que fica antes de honestidade? Ó, somando esses dois aqui. Bom, vamos pôr em quarto caráter. E, por fim, valores? Conduta? Condutas e valores, acho que está no mesmo patamar aí. Moral também. Cadê moral? Do lado de valores. É um pouquinho mais baixinho. Acho que valores está um pouco mais alto, ó. Valores, conduta. Valores, né? Ou conduta? Eu não sei se é a cor.
Eu acho que o valor está maior. Acho que valores. Eu também acho valores. Tá. E só para vocês terem a medida da nossa enquete, o público está aqui embaixo, no canto inferior direito. Está dando para ver? 163 pessoas, é isso? Isso, 163. É o nosso público aqui da votação. Enfim, é o que temos para hoje. Vou tirar um print e mandar para vocês da nossa nuvem, para ficar de lembrança da nossa conversa inspiradora. Foi bom para vocês? Ai, para mim também foi bom. Foi legal. Só não vou Foi fumar bacana. um cigarro, porque eu parei de fumar faz 1 ano, mas foi ótimo. Estou morrendo de medo de ter problema no pulmão, nem posso pensar isso, não. Então, por favor, microfones abertos, falem. Deixa um recado para a gente encerrar. Eu achei que foi muito interessante, principalmente eu, que sou da área de exatas, né? Então, na hora que você escuta, né, Ismael, você deve sentir mais ou menos igual a mim, né? Você fica, né? Então, tudo é novidade, então é muito bacana esse tipo de conversa aí, muito bacana mesmo. É mais inquietante do que desconfortável. Isso mesmo. Que bom, que bom. Você também, Ismael? Sim, gostei bastante, muito também. Quando eu falei para o Ismael, olha, vamos deixar os convidados falarem, a gente só vota. Ele falou, ai, que bom, Valéria! Que maravilha! Adoro o respeito aos convidados. Tão gentil ele. Mas foi bom para você também, né, Ismael? Foi muito bom. Que Foi bom, não doeu, né? Não, nem um pouco. De você, querido. Valéria, a primeira coisa que eu não posso deixar de... Gente, eu perco todas as amizades, eu não perco uma piada. Ismael, isso aí é realmente o fundo da sua casa ou é o fundo do meeting? Não, é da minha casa. Outro dia, gente, nós estávamos numa reunião e Ismael com esse fundo, né? E eu olhava, eu falava, gente, que parede bonita, que parede bonita. Aí a gente descobriu que o Teams tinha essa funcionalidade. Gente, olha, foi muito bacana, realmente, essa interação, como a Valéria disse, né? Isso é muito legal para colocar um pouquinho de minhoca na cabeça da gente, porque nós vivemos num país onde ética e moral não apenas se confundem o dia todo, como elas são desrespeitadas a todo momento, né? Então, é muito bacana quando a gente para um pouco para pensar realmente nessas questões e a gente vai percebendo como que no Brasil é muito conflituoso realmente, porque as pessoas confundem aquilo que para elas parte de um princípio pessoal, né, aquilo que ela acha que é bacana, que deve ser feito, e ela tenta transformar aquilo na coletividade, e aí então tudo é imoral nesse país, né? Tudo é imoral. Então, gostei muito, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, querido. Eu que agradeço você por ter disponibilizado aqui, acomodado aqui a nossa conversa no teu tempo. Foi muito, muito gratificante. E é bom porque você é uma pessoa que também não é acomodado. Você não é só o dirigente, você é um inquieto, né? E para esse tipo de conversa, é isso, né? Quem está aqui é o Ed, não é o dirigente. Essa pessoa cheia de pulga na cadeira, pulando, mexendo e saltando. Obrigada, viu, por ter disponibilizado o tempo. Cíntia, por favor, amor. Eu achei extremamente interessante e eu gosto realmente dos pensadores. E eu acho que eles sempre trazem uma coisa para a gente, e eu acho que eu tive a oportunidade uma vez de visitar a Grécia e eles têm muito presentes essa questão. São vivos lá, né? São muito vivos, é isso aí, eles são extremamente representados e vividos por eles. Né? Então, eu acho então vamos trazer um pouco de Grécia para cá, né? O próximo, a gente, cada um pega uma porção de pistache e de vinho grego.
E a gente faz 10 minutos de conversa inspiradora e desliga. Ade, você, minha querida, o que você vai deixar aqui de recado para quem vai depois debater conosco aí pela internet, pelo YouTube? Nossa, a cabeça está explodindo, né? E realmente foi uma conversa super inspiradora. E a gente sai assim com todas essas questões fervilhando, né? Para a gente ir pensando e se revendo. Eu acho que a ética traz isso, né? A questão de se revisitar e rever os próprios conceitos e como aplicar isso que a gente pensa, isso que a gente aprende, isso que a gente apreende no nosso dia a dia, como que a gente vai aplicar isso na nossa vida. Ah, é verdade, também tem essa sensação. E eu acho que são esses momentos que, por serem intensos, eles não precisam ser longos, né? Mas eles, pela intensidade e pela densidade, né, que eles têm, pelo peso que eles têm na nossa vida, eles nos ajudam a correr risco. Se a gente não correr risco, não vai ter futuro. A gente vai ser colocado em alguma escada que os outros escolheram. Então, a gente precisa correr risco, porque isso é viver. Né? Não correr risco é ser vivido. Eu não quero isso para mim. Muito, muito obrigada. Valeu. Passamos 5 minutos aqui, me desculpem. Muito obrigada, viu? Um beijo. Agradece, beijo. Beijo, Valéria. Beijo, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, Ed. Boa Tchau, noite. Ismael, Cíntia, Fê. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.